seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai dar continuação à nossa playlist sobre patologia e vamos falar um pouco hoje a respeito da língua geográfica. No vídeo de semana passada a gente falou um pouco a respeito da língua fissurada, que é uma língua, em que apresenta sulcos e fissuras no dorso lingual. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo, então não deixem de acessar o nosso vídeo anterior. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo. A língua geográfica, ela é uma condição benigna comum que vai acometer a língua. Ela geralmente é detectada, durante um exame clínico de rotina, tanto em seu consultório particular, quanto em clínica escola, quanto até mesmo na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde da família. Essa língua geográfica, ela não tem uma etiologia conhecida, ela também tem outros nomes, como eritema migratório, como glossite migratória benigna, e o diagnóstico da língua geográfica é muito baseado no aspecto clínico das lesões. Então, esse aspecto característico, porque ela é geográfica, porque uma hora ela está descamada aqui, outra hora está descamada aqui, aqui está acamada. Então, é como se estivesse mudando de posição. Então, o aspecto clínico das lesões é o diagnóstico principal delas. E pelo relato do paciente, que as mesmas não mudam de aspecto ao longo do tempo, Então, isso é uma característica clínica, um sinal muito simples de língua geográfica. A língua geográfica, ela está ligada, diretamente ao emocional do paciente, e toda vez que há excesso de pressão social, o problema, vai ressurgir. Então, o paciente vai ter recidiva. Então, ele vai ter a língua geográfica, depois ele não vai ter de novo, depois ele vai ter. Então, é um problema que sempre vai estar tendo na vida daquele paciente. Essas lesões, elas vão começar como pequenas manchas brancas e depois elas vão se estender ou elas vão migrar. E quando elas migram de um lugar para o outro, elas desenvolvem uma zona atrófica. E essa zona atrófica, geralmente ela é vermelha, ela é central. Ela vai ser devido à perca das papilas filiformes. Mas o que é papila filiforme? As papilas filiformes, elas são as únicas que não possuem botões gustativos. Então, papilas circunvaladas, papilas fungiformes, elas vão possuir os botões gustativos, ou seja, amargo, doce, azedo, salgado. Já as papilas filiformes não, então não vai ter, o paciente eu tenho língua geográfica. Eu não sei distinguir sabor? Não, porque a língua geográfica afeta as papilas filiformes, que não estão relacionadas aos botões gustativos, ou seja, o paciente ele não vai perder a sensação de degustar os sabores. Bom, as papilas filiformes, elas vão servir como um mecanismo de revestimento para a língua, e essas papilas elas vão criar uma textura áspera e abrasiva. E essa textura áspera, ela vai auxiliar na limpeza da boca, na limpeza da mastigação, na fala, e elas são pequenas saliências que estão na língua aumentando a sua pureza. Essas papilas filiformes, elas vão ter um formato mais cônico e na maioria das bocas essas papilas elas vão se desgastar a uma taxa constante, Então, como a pele se desgasta, essas papilas se desgastam também. Então, conforme o paciente vai viver a sua vida, mastigando, falando, fazendo a limpeza, ele vai perdendo aos poucos essa papila filiforme. Mas quando o paciente tem a língua fissurada, ele tem essa ausência da papila filiforme, dessa asperosidade, dessa textura abrasiva e tudo mais. Características clínicas. Continuando a falar um pouco sobre as características clínicas dessa lesão, existem alguns grupos de risco que podem gerar língua geográfica, como crianças em famílias desestruturadas, que sofrem algum tipo de violência, que presenciam brigas constantes em casa, elas têm grandes chances de desenvolver esse problema. Nos adolescentes, pode ser muito comum essa patologia por conta que a pressão social que muitos adolescentes recebem, até mesmo por desenvolver alguns distúrbios, como ansiedade, como depressão. Então, isso pode ser suficiente para o aparecimento da língua geográfica. Então, caso a gente observe que alguma criança ou adolescente esteja passando por alguma pressão social que seja o causador, dessa patologia, a gente sempre deve fazer o encaminhamento, para o profissional especializado, para a gente tratar de forma multiprofissional.
O que acontece na língua geográfica? A língua geográfica, ela tem uma linha branca que vai delimitar e marcar bem as bordas dessa região que foi atingida. O que vai mais chamar a atenção na língua fissurada, na língua geográfica, perdão, é que o dorso da língua ele fica com a aparência de um mapa. Então, as partes que não têm papilas, elas começam a ter papilas, e as partes que não tinham, as partes que tinham começam a sumir. Então, é como se o paciente estivesse realmente girando no globo e tal, conhecendo. Então, a língua geográfica, ela vai se apresentar, né, como essas áreas vermelhas, bem demarcadas, que vai estar sempre na parte dorsal da língua, mas também pode afetar parte lateral, com bordas brancas irregulares. Então, cabe isso a gente diagnosticar, mas geralmente bordas bem vermelhas, bem demarcadas no dorso lingual. Bom, essa patologia ela vai ocorrer com maior frequência em pacientes com psoríase, inclusive a psoríase pustulosa ou pacientes com dermatite atópica, e esses indivíduos aparecendo também nessa doença, e os indivíduos que tiveram língua fissurada, que foi o nosso vídeo da semana passada, assistam, não deixe de clicar no card aqui em cima, eles também podem ter, né, a língua geográfica, então a gente tem que saber diagnosticar. Bom, os adolescentes e também pacientes como pacientes que apresentam distúrbios hormonais, pacientes alérgicos com síndrome de Down, deficiências nutricionais e até mesmo a predisposição genética podem ser grupos de risco para a formação da língua geográfica. Além de bebidas alcoólicas, frutas, cítricas, alimentos ácidos, eles vão costumar causar irritação e incômodo nos pacientes. Então, não é em todos os casos que os pacientes relatam, eu tô com ardência, mas é recomendável que a gente fale para o paciente, o senhor tem língua geográfica, que é a perca, né, a descamação de uma papila da língua. Então, evita ingerir alimentos muito quentes, evita ingerir bebida alcoólica, para que não ocasione, né, mais incômodo que aquele paciente está sentindo. Quando há casos de sintomas de queimação, de sensibilidade, de dor, ao ponto de interferir na vida daquele paciente, a gente sempre vai preconizar o uso de um corticosteroide tópico, né? O tratamento que pode ser indicado é a trianciclona, e aí a gente também pode passar anti-inflamatórios quando o paciente fica sentindo essas dores, né? Também a alimentação pode ficar prejudicada devido à dor, então a gente pode fazer um encaminhamento também para um nutricionista. Mas a língua geográfica, assim como a língua fissurada, elas não precisam de tratamento. Não há tratamento para ela. É uma lesão que o paciente muitas vezes ele vai ter, às vezes nem é tão demarcada como no caso dessas imagens que a gente observou. Às vezes é algo bem mais discreto, mas aí o paciente só descobre quando está no nosso consultório. Então, a gente precisa saber, né, falar para o paciente que não é nada demais, que não requer tratamento, e a gente receita um anti-inflamatório só em casos, né, de paciente com dor. E evitar o consumo de bebidas alcoólicas, frutas cítricas, tudo isso, né, que a gente disse anteriormente. Quando encaminhar essa lesão? O SUS fala que a língua geográfica ela não deve ser encaminhada para um segundo nível, né, de atenção. Então, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento sempre vai ser na atenção primária de saúde. Caso haja alguma dúvida, os cirurgiões dentistas, eles podem estar consultando, né, o Ministério da Saúde, mas não precisa de tratamento. Então, não precisa encaminhar se é uma lesão comum. Como estava dizendo, né, em casos de sensação de queimação e dor, a gente utiliza e preconiza o uso de corticosteroide tópico, como a triancinolona 0,1% base. O paciente deve ser instruído a aplicar essa pomada nas áreas afetadas uma vez ao dia, por um período de 3 a 7 dias, para aliviar aquela dor que aquele paciente está sentindo, né, para que ele fique assintomático. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. A língua fissurada e a língua geográfica são assuntos muito tranquilos e muito gostosos da gente estudar. E são assuntos que são importantes nós sabermos, porque para a gente fazer o correto tratamento para aquele nosso paciente. Então é isso, muito obrigada por estar até aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, por favor, nos ajude a chegar a 4.000 inscritos. E também comente aí embaixo o que você está achando, se a sua faculdade
está próxima das aulas, se vocês já voltaram às aulas, entre em contato conosco através do nosso Instagram, canal Resumo de Odonto, ou através do nosso e-mail, resumododonto@gmail.com. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!